Certo. Então, não satisfeito apenas em fazer parte dos SEALs da Marinha, você decide que quer ir para a escola de Rangers do Exército. Sim, senhor. E você vai lá e faz isso. Sim. E aí você se destaca. Então, sabe, quando a poeira baixar, você terá servido na Força Aérea, como se chama mesmo, TACP. TACP é a equipe de controle aéreo. Navy SEALs, Buds e a escola de Rangers. Ranger School. E tentei a Delta. Certo, exatamente. Então, como isso acabou se desenrolando? Encarei a seleção. Fui na primeira vez. Fui nas 2 vezes como um Navy SEAL, o que é muito mal visto porque nós temos nosso próprio grupinho lá, o Dev Group. Então, como isso aconteceu foi que, depois do meu segundo pelotão, onde eu e meus caras não nos dávamos bem, tivemos uma ótima missão, mas não nos dávamos bem. No fim das contas, mais uma vez, é assim que a vida é. Quando você volta para uma fraternidade dessas, a rádio peão logo começa a circular. E talvez digam que o Goggins tem uma atitude ruim, não trabalhe com ele, tanto faz, tanto faz. Então eu não recebi minhas ordens para ir para o Dev Guru. Na verdade, eu fui avaliado para o Dev Guru. Não fui selecionado. Ou melhor, fui selecionado para participar do processo de avaliação. Passei no processo de avaliação, ia para o Green Team. Muitas dessas porras ninguém sabe. Mas enfim, não recebi minhas ordens para ir para o Dev Guru. Então eu disse, quer saber? É uma boa hora para eu tentar entrar na Delta Force. Então eu fui para lá, me ferrei. Caí de uma montanha, minha perna ficou presa na montanha ou em algumas pedras. Quebrei o tornozelo, machuquei feio o tornozelo. Depois tive as cirurgias no coração. Depois voltei para a Delta e eu estava me preparando para chegar no último dia. E o que aconteceu lá foi que eu estava ficando muito feliz. Vou ser um cara da Delta. Isso é do caralho. Não acredito nisso. Estou de volta ao jogo. E quando você deixa sua mente se dispersar, você se perde na floresta. E lá fora, passando pelo processo de seleção da Delta. É muita navegação terrestre, e se você não estiver prestando atenção naquele mapa e bússola, e era meu último dia antes da prova de 40 milhas, e a prova de 40 milhas era tipo a última coisa importante a fazer, e eu ia estragar aquela prova de 40 milhas. E eu cheguei literalmente com cerca de 2 horas de antecedência, e estava pensando, cara, já chega, não aguento mais. Fui eu que fiz essa merda, cara. Vou voltar a fazer as minhas coisas. Vou voltar a lutar, cara, com um grupo de elite, um ativo de primeira linha. Eu fiquei super empolgado. Minha mente começou a divagar e eu me perdi. E me vi perdido. Eu voltei aos trilhos, porra. E fui pra onde achei que seria meu último ponto. Eu vi outro aluno. Eu disse, ei cara, nós só temos 5 pontos. Ele disse, não meu amigo, temos 6. E eu estava a uns 45 minutos de cair duro. E consegui chegar com 1 minuto de sobra. E você consegue chegar com 1 minuto de sobra depois de chegar com 2 horas de antecedência todo dia. Eu estava chegando lá 2 horas mais cedo todo dia. Eu não sei qual que é o padrão na Delta. Eles não te contam porra nenhuma. E tem 2 veículos nos quais você entra, cara. Um veículo vai para outro acampamento. O outro passa por quebra-molas, volta para o alojamento e você entra num maldito avião. Eu fui nesse veículo. Foi isso. Mas quantos soldados estão lá que passaram por todos esses programas? Posso dizer honestamente que sou o único. Você é o único. Com 100% de certeza. Eu sei com certeza, e nem pesquisei no Google para ver. Eu sei que não há ninguém no mundo disposto a dizer, deixa eu tentar entrar para a Delta Force 2 vezes. Deixa eu ir para a escola de Rangers do Exército sendo um Navy SEAL. Deixa eu ir para os Navy SEALs. Deixa eu passar por 3 Hell Weeks. Deixa eu ir para a Força Aérea. Então minha carreira militar foi fenomenal. Tem uma citação clássica no livro. Acho que se me lembro bem, acho que é quando você decidiu que queria ir para a escola de Rangers do Exército e um dos seus caras disse, cara Goggins, você é o tipo de cara que gostaria de ser um prisioneiro de guerra só para ver se conseguiria aguentar. Ele era meu oike e na verdade ainda falo com ele hoje do meu primeiro pelotão. Eu realmente respeito muito esse cara. Gostaria de poder dizer o nome dele, mas não tenho a permissão dele agora. Ele foi um grande líder porque me entendia. Como um bom líder, você tem que entender todo mundo que trabalha com você. Ele entendia a singularidade que sou eu. E eu sou uma pessoa muito diferente. Você tem que ser um homem de verdade para entender David Goggins. E eu dou muito crédito a ele por isso. Ele me deixou ser eu mesmo. E eu fui avaliado e ele foi para a Dev Guru. Mas ele disse isso antes da Ranger School porque eu coloquei um requerimento. Um requerimento é um pedido especial. Eu coloquei 7 requerimentos especiais para ir para a Ranger School como novato nas equipes SEAL.
É tipo, por que diabos você está tentando ir pra Ranger School, cara, sendo um SEAL? E naquela época, eles mandavam alguns Navy SEALs pra lá como punição, sabe? Eles mandaram alguns pra lá e eu estava indo porque eu praticamente implorei pra ir. Eu pensava, tem outro desafio lá fora que é difícil, que as pessoas não querem enfrentar, do qual eu posso crescer. Onde eu posso encontrar outros caras fora do comum que querem se fortalecer e encarar o desafio. E eu sempre descobri uma coisa. Quando você está em treinamento, é aí que você descobre como as pessoas realmente são. Eu vi o melhor das pessoas durante o treinamento. É por isso que eu amo o Buzz. Amo a Ranger School. Mas depois do treino, poucos mantêm o foco. Dizem, graças a Deus, acabou. É por isso que eu sempre adoro recomeçar do zero. O mais legal da escola de Rangers é que eles te despojam de tudo. Então você não sabe quem é ninguém, nem a patente de cada um, nem nada desse tipo. Não, essa merda não tem hierarquia. E eles simplesmente presumem que você deve ter se metido em encrenca, certo? Essa é a única razão pela qual você estaria lá. Ok, então... Conte-me essa história. Então, antes de eu aparecer na escola de Rangers, cara, lá eram 2 membros da Marinha SEAL. Fui enviado pra lá como forma de punição. E alguns deles desistiram, sabe? Não porque fosse muito difícil. Imagino que seja porque, sabe, foda-se você. Não estarei aqui pra ser punido. Não vou levar outra surra. Passei pelo treinamento dos SEALs da Marinha. Então já cheguei lá com essa atitude. Então alguns deles disseram, tô fora. Isso acabou dando uma má reputação para alguns SEALs na escola de Rangers. E aí eu chego lá e digo, sim, eu quero estar aqui. E eles achavam que eu era só mais um cara que tinha se metido em encrenca. Sem saber que eu implorei pra vir aqui e implorei pra ser espancado por 69 dias, passar fome e perder 25 quilos como eu perdi. Então, tipo, no terceiro dia eles têm, sabe, um cara do exército. Todos nós estamos sem patente. Eu sou só o David, sou o Goggins, esse é só o seu nome. Você pode ser major, pode ser general, mas você é só o Thomas. Tudo o que você é, cara. Eles não ligam, então eu estou me escondendo. Mas eu estou com meu pequeno crachá da Marinha, então eles sabem que eu sou da Marinha. Meu bonezinho da Marinha, sabe? Então eles sabem que eu sou da Marinha. Eu chamo atenção. E mais uma vez, não tem muitos caras negros na escola de Rangers. Então eu fico lá atrás me escondendo. E eles dizem para o cara, sabe? Eles dizem, ei, vem aqui, você é o... Sabe, você é o primeiro sargento. E o primeiro sargento tinha que saber o credo dos Rangers. Então o cara vai lá na frente e, cara, ele erra tudo. E eles dizem, ei. Eles olham direto para mim. Eu sei com certeza que o velho marinheiro lá atrás, seja lá como eles me chamam, não sabe essa porcaria. Eu pensei, filho da puta, estou estudando esse credo dos Rangers há 1 ano. Isso é o que eu estava pensando na minha cabeça. Eu subi lá, cara, reconhecendo. Eu me voluntario como um Ranger. Escolho meus temas e não ajudei o Steve. Sou um Ranger. Ele disse, você terminou. Eu continuei, eu tava lá e o Ranger mandou, que porra é essa? Então eu fui lá e recitei o maldito credo dos Rangers inteiro. Na sequência, ele disse, ei, você é o novo primeiro sargento. Eu pensei, porra, agora, não só estou passando por uma das melhores escolas de liderança. Você tem que estar concentrado o dia todo. E quando não estou em campo sendo avaliado, estou no quartel, tendo que comandar todos esses caras do pelotão bravo. Parabéns à empresa. Então eu pensei, gente, eu sempre tinha que estar ligado o tempo todo. Entendido. Aí pensei, que se dane. Acho que agora eu mando em tudo, mas nunca fui demitido. A maioria que passa por isso é demitida. E foi isso que me levou a, você sabe, receber o prêmio Honor Man Award. Certo. Uma das coisas sobre as quais vocês não falam muito são os seus destacamentos. Você fala um pouco sobre essa experiência na Malásia, só brevemente no livro. Então, qual a lógica? Não era permitido ou você achou que não era relevante para a história que queria contar? Bem, a questão é a seguinte, eu fui destacado, lutei em combate, essas coisas. Primeiro de tudo, é difícil se relacionar com isso. Segundo, eu teria que conseguir todo tipo de maldita aprovação das pessoas para colocar isso no livro e falar sobre isso. E eu não quero passar por esse processo de, sabe, pedir permissão para colocar o que eu fiz no Iraque, no livro e coisas desse tipo. Eu quero que meu livro se conecte com as pessoas. Sabe, já existem livros suficientes de Navy SEAL por aí falando sobre tiroteios, combates e coisas assim. Isso nunca foi, eu não quero ser conhecido como um Navy SEAL. Sabe, eu falo muito sobre isso, as pessoas querem me perguntar sobre isso. Ser Navy SEAL foi apenas um trecho da minha vida, sabe? Foi só uma parte da minha vida e eu quero ser conhecido como alguém muito mais do que isso, que fez muito mais do que isso. Então, meu livro é sobre ajudar pessoas e eu não posso ajudar as pessoas através do que eu fiz em combate.
e outros livros desse tipo por aí, Chris Kyle. Eu sei que você tem uma relação próxima com os irmãos Luttrell. Esses livros são enormes e se transformam em filmes. E cultural, muito relevante culturalmente. E nisso, eu não sou um herói de guerra. sim. Eu não sou um herói de guerra, cara. Há muitos heróis por aí e eu não tenho uma grande história de guerra para te contar. Mas como é o clima quando você está nos SEALs e alguém escreve um livro? Posso ajudar as pessoas através da minha experiência de vida, da minha própria experiência. E eu me dediquei foi intencional fazer deste livro uma obra sobre como essas histórias podem repercutir e ajudar as pessoas. E não era como se eu pensasse, ei, deixa eu me bajular. Por isso tive que ir lá e fazer aquilo. Foi assim mesmo, por isso. Sim. Bem, essa é a imagem da capa do livro Você Está de Uniforme Militar? E existem muitos, ou a impressão sempre foi que isso era meio mal visto. É mal visto mesmo. Muitas coisas são mal vistas nas equipes dos SEALs. Muitas coisas são. Essa é uma delas. Eu não me importo com o que você faz. Sabe, é a sua vida, e eu não estou aqui para julgar ninguém por isso, mas muitos SEALs não gostam que alguém vá lá e faça algo desse tipo. E eu não sei se é muita inveja ou o que é. Eu não me importo, mas é assim. É mal visto por algumas pessoas fazer isso. Mas eu garanto que alguns desses caras, se tivessem feito alguma coisa legal, sabe, muitos de nós não fazemos coisas legais. Muitos de nós vemos combate, mas não muita coisa legal. Mas o livro... Na verdade, não é sobre isso. Não é algo vaidoso em que você está em batalha e narra contos de guerra. Não. Não é nada disso. Eu não tenho muitas histórias de guerra para contar. O leitor é o herói. E outro tema que eu quero explorar com vocês é essa ideia de ser o único, certo? O que parece ser algo recorrente na sua história. Certo. Então, sendo o único, e na verdade conversei sobre isso com Adam, cheguei à conclusão de que era o único. Existem muitos sozinhos por aí. Eu era o único negro em muitas situações. E o único em relação à cor. Há muitos, sabe? Há gays, há lésbicas, há pessoas brancas. Pessoas que simplesmente sentem que não são desejadas na sociedade. Esse é o único. Ser o único é sentir que você não é aceito em nenhuma sociedade da qual faz parte. Não importa a cor, credo, raça, gênero, não importa. É só que você está nessa situação em que sente que está sendo julgado. Você pode realmente estar sendo julgado. Você se sente deslocado. É uma sensação estranha quando você entra em uma sala e pensa, meu Deus, eu sou o único. E isso acontece com muitas pessoas. E é daí que veio o conceito de único. Porque eu não queria que fosse apenas uma questão de ser negro. Eu quero que isso é sobre pessoas. Você é o seu próprio herói. Você é o herói deste livro. Então eu quero que seja, qual é uma palavra que pode fazer as pessoas sentirem que isso ressoa comigo? Isso é ser único. Sabe, não era sobre ser negro, ou branco, ou ser judeu, cristão, ou qualquer outra coisa. Então é daí que vem, cara. É sobre a vivência de muitas pessoas. Sentir que ninguém entende o que diabos eu estou passando agora. E essa é a única. Certo, e isso realmente parece ser algo que você usa, que você aproveita, para ficar cada vez mais forte. Oh, sim. A única coisa que me fascina é algo muito poderoso. E houve muitas vezes na minha vida em que escolhi fazer apenas uma coisa de propósito. De propósito só para ver como eu sairia do outro lado da situação.